como eu estava dizendo, eu quero dizer para você que você deve participar das atividades da sua igreja. Continue participando das atividades da igreja. Esse vídeo, muito mais do que chamar a atenção para uma atitude que eu considero um equívoco sem medida por parte dos pastores e demais líderes da igreja, que costumam de púlpito estarem rotulando algumas pessoas dentro da comunidade cristã como ovelha problema. Mais do que isso, a minha intenção com esse vídeo é chamar a tua atenção, meu irmão e minha irmã. Chamar a sua atenção para o fato de que muitas vezes as nossas ações podem estar levando o nosso pastor, o pastor da sua igreja, os oficiais da igreja, a olharem para você e para mim como uma pessoa que é um problema, uma ovelha problema dentro da igreja. E quando eu digo isso, eu não estou eximindo o pastor e os oficiais da responsabilidade de estarem extremamente equivocados ao se utilizarem desse tipo de atitude e expressão, ao rotularem um membro da comunidade cristã como alguém que é um problema naquela comunidade. É um equívoco terrível, não estou aqui eximindo-os dessa responsabilidade, de forma alguma. Mas o meu intuito maior aqui é dialogar com você, meu irmão. Como eu disse há instantes atrás, procura o teu lugar de ovelha. Como eu gostaria que alguém tivesse me dito isso há anos atrás. Como eu disse, eu faço parte da igreja da qual faço parte ainda desde o ano de 1992, da igreja congregacional em Lagoa Encantada. Desde o ano de 1992, quando fui convertido pela graça do Senhor. E se alguém lá atrás tivesse tido a coragem, a sensibilidade, eu diria até a atitude cristã de amor, de me chamar no canto e dizer: meu irmão, procure seu lugar de ovelha, eu teria evitado, irmãos, tanto sofrimento, tanto desgaste, não só para mim, mas para aqueles que me pastorearam ao longo desses anos, aqueles que foram oficiais e são oficiais da igreja ao longo desses anos. Eu teria me poupado de muita angústia e sofrimento, de muito desgaste emocional, porque a nossa convivência dentro da comunidade ela deve ser uma convivência harmoniosa. E a comunhão não deve ser apenas na palavra. Eu acho muito bonito, eu vejo muita gente na igreja usando a palavra comunhão. Como é bonito ver a comunhão. Rotulando um ajuntamento geográfico e de pessoas como sendo comunhão, e não necessariamente condizem com a realidade. Mas as nossas atitudes muitas vezes podem estar colaborando para que esta comunhão verdadeira não ocorra. Então, mais do que falar sobre o que eu considero um equívoco terrível por parte dos líderes, é chamar você para uma reflexão. Chamar você a refletir sobre suas atitudes, sobre suas posturas. Continue participando da atividade da sua igreja. Frequente os cultos dos quais você se sinta à vontade em participar. Participe do culto de oração, de doutrina, escola dominical, se você é jovem, das atividades voltadas para os jovens, do culto solene. Não deixe de frequentar a igreja. Participe das atividades. Faça parte, colabore de alguma maneira. Você não precisa cumprir toda a agenda, estar presente em todas as atividades da igreja. Você não deve se sentir obrigado ou obrigada a participar de todas as atividades da igreja porque simplesmente o seu pastor quer, porque os oficiais da igreja entendem que deva ser assim. Não, você e eu temos uma vida aqui fora. Nós trabalhamos, nós não vivemos do Evangelho. Mas isso também não nos isenta da responsabilidade de podendo participarmos sim das atividades da igreja. Participe, vai ser bom para você. E reveja suas atitudes. Porque independente de você permanecer na igreja onde está, ou de você ir para uma outra comunidade cristã, o que eu quero deixar bem claro aqui que não é pecado, como alguns gostam de rotular também, porque é moda rotular, né? Então, chama você de macaco que não para num galho. E aí você tem que ficar o resto da sua vida dando murro em ponta de faca em uma comunidade onde você não se sente bem, onde não há uma concordância, desde que
não só o que você concorde ou discorde tenha base na palavra de Deus, mas você não é obrigado a ficar na igreja porque foi convertido ali o resto da sua vida. Até porque Deus tem planos para cada um de nós. E esses planos não necessariamente passam por obrigatoriamente permanecermos na igreja na qual nos convertemos ou fomos convertidos, como você queira dizer. O importante é que onde quer que você esteja, você colabore. Você seja alguém que colabora. Não porque seu pastor entenda que você é alguém que colabora. Porque da mesma forma que os pastores e líderes rotulam pessoas que são ovelha problema, eles também costumam nominar A e B de crentes que esse sim, esse é, olha, um crente nota 10. Esse trabalha, esse participa das agendas da igreja, cumpre toda a programação. Esse sim é rotulado de forma positiva. O outro geralmente é rotulado de forma negativa. E isso não é bom. Isso não é uma atitude madura por parte da liderança. Que assim como nós, ovelhas, precisamos amadurecer e refletir sobre as nossas atitudes, os pastores e demais líderes de igreja também não estão isentos desse processo. Nós amadurecemos ao longo da nossa caminhada. E com vocês, pastores e líderes de igreja, também não é diferente. Não pensem que vocês estão isentos desse processo, de forma alguma. Vocês também fazem parte dele. Estão inseridos nesse processo de maturidade contínua. O que eu quero falar com você, meu irmão e minha irmã, continue firme na sua caminhada cristã, reveja suas atitudes, procure seu lugar de ovelha, colabore com a liderança da igreja da qual você faz parte. Se não há mais condições de você permanecer nessa comunidade, vá para uma outra, mas saia em paz, tranquilo, consciente e amadurecendo, compreendendo as suas atitudes, olhando para você mesmo em vez de olhar para o outro. Se os pastores ou lideranças insistem nesse equívoco, eles responderão por isso. O que não podemos é apontar o erro da liderança e acharmos que estamos sempre certos. Precisamos amadurecer, precisamos refletir sobre as nossas atitudes e vermos até que ponto essas atitudes não estão colaborando para que esses pastores e líderes que carecem também de amadurecer não estão sendo impelidos a rotularem as ovelhas de ovelha problema. O que não deixa de ser um erro, deixa de ser um equívoco. Então, continua firme na tua caminhada, se inscreve no canal, deu na telha seu menino, deixa teu like, teu dislike, comenta o que você achou do vídeo, se você concorda, se você discorda, você tem esse direito, assim como eu tenho o direito de expor a minha opinião aqui, como estou fazendo. Eu só espero que, se você tem uma posição contrária, que possa trazê-la de forma respeitosa e equilibrada, como eu tentei trazer aqui a minha opinião sobre isso que eu considero um equívoco terrível por parte das lideranças cristãs, que é estarem rotulando pessoas dentro da comunidade de ovelha problema. Tá bom? Se é uma ovelha problema, cuide dela, pastor, cuide dela, oficiais, vocês foram chamados para isso. Não foram chamados para serem servidos, mas para servir e cuidar do rebanho que Deus confiou aos senhores e senhoras. Que Deus vos abençoe no vosso ministério, que não é fácil, mas que seja um ministério de amor, de cuidado, de acolhimento, de tratamento daqueles que carecem de tratamento, como Deus tem mostrado a você, pastor, ao senhor, pastor, a você, meu irmão que é oficial de igreja, a você, minha irmã, que também é oficial de igreja. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe vossas famílias. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. E eu conto com a inscrição de vocês. Deixa o like, o dislike, comenta se gostou, se concorda, se discorda, mas interage com o vídeo, tá bom? Forte abraço, fiquem todos na graça e na paz de Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.